Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Fernanda Dias e nós estamos para mais uma reposição de aula. Hoje a nossa reposição é o Kamikaze Descompromissado. Antes de mais nada, como sempre, vou lembrar você que você está aqui numa reposição. Então venha para cá com a sua lição feita, realizada, tudo certinho, tá? Nós não vamos fazer a lição juntos, nós vamos apenas repor, tá? E é isso, então pega a sua apostila, você precisa ter lido, respondido, feito tudo certinho. E agora a gente só vai passar pela lição, igual numa aula normal. Só que nesse caso só eu vou interagir aqui com vocês, tá bom? Antes de mais nada, opa, caiu aqui. Antes de mais nada, eu vou fazer uma oração pra gente começar, tá bom? Então vamos lá. Senhor Deus, Pai querido, nós te damos graça e bendizemos o teu nome porque o Senhor é bom. Pedimos que o Senhor nos conduza agora, Pai, no momento que mesmo, ó Deus, nessa aula gravada, onde estamos às vezes sozinhos fazendo e refletindo sobre tudo isso, o teu Espírito Santo venha nos tocar, venha falar conosco, nos levar ao centro da tua vontade, aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que o Senhor quer ministrar, tratar nossos corações, Pai. Nós reconhecemos que precisamos do Senhor e do trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Por isso pedimos, Espírito Santo, fale conosco. Nós consagramos esse momento a Ti e pedimos mais uma vez, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz e nos comprometermos a obedecer o Senhor. Nós somos gratos por tudo e oramos no nome daquele que é digno, Santo Jesus. Amém. Amém? Bom, vamos lá então para a nossa lição. Nós tínhamos uma tarefinha, né? Se você está assistindo essa reposição, provavelmente você não foi na aula, então talvez você não saiba, mas nós tínhamos uma tarefinha de pegar uma dos 3 papeizinhos, vou chamar assim, né, que a gente fez na aula, de 3 atividades que a gente precisa ter mais disciplina, e a gente escreveu 3 formas. Eu comi um negócio me dá alergia, por isso tá coçando. 3 formas de alcançar esse objetivo. Então, você escolheria uma e faria ela durante uma semana e até mais, e colocaria alguém para pegar no seu pé. Eu espero que você tenha feito. Se você ainda não fez, tá, faça. Por que é importante a gente fazer essa tarefa, fazer essa lição, praticar isso? Porque a gente vai começar a construir a ponte, né? Um tablado não quer dizer que está pronto, então a gente precisa ir construindo isso e trabalhando isso até que a gente alcance o nosso objetivo. Então a gente precisa organizar a nossa vida, tá? A gente precisa ter disciplina, certo? Então se você não fez ainda, comece a fazer aí o mais rápido possível, tá bom? E vamos para a nossa lição de hoje, uma lição muito interessante, que é a lição do kamikaze descompromissado. Bom, se você não sabe o que é kamikaze, kamikaze é um tipo de missão, né? Na Segunda Guerra Mundial, os japoneses eles tinham uma missão de pegar o seu avião e soltar bombas em determinados lugares, né, principalmente nos Estados Unidos, para destruir ali. Você sabe que guerra é uma coisa onde literalmente você está tentando assassinar o maior número de pessoas, né? É horrível pensar assim, falar assim, mas isso é uma realidade. E aí eles tinham essa missão. Só que o que acontece? O avião deles, quando ele abria a comporta e soltava a bomba, eles tinham que abaixar bastante para cair no lugar certo. E não dava tempo de voltar para uma altitude, um lugar aonde eles não fossem atingidos. Então, quando eles fossem lançar a bomba, eles iriam para uma missão suicida. E com isso, qual era o complemento dessa missão? Jogar o avião deles além de soltar a bomba, eles se jogarem com o avião para destruir o maior espaço e o maior número de pessoas possíveis. Então, se ele fosse destruir um hospital, se ele fosse destruir um centro de armamento, seja o que for, ele ia soltar a bomba e se jogar com o avião para ele tentar destruir a maior parte possível. Isso é uma missão kamikaze, isso é um piloto kamikaze, né? Então é uma missão suicida em todos os sentidos que você possa imaginar. Mas a lição vai dizer para nós que existe um homem que foi a essa missão 50 vezes e ele voltou vivo todas as vezes. E por que ele voltou vivo? Porque em nenhum momento ele se comprometeu. E o que é se comprometeu? Em nenhum momento ele cumpriu a sua missão. Então alguém que está envolvido, mas não está comprometido, é aquele que vai à missão, mas não a cumpre, né? Então a gente precisa entender isso. E aí a lição tem um princípio aqui pra gente pensar um pouco. Deixa eu me tirar daqui do centro um segundo. Vamos lá. Pilotos de kamikaze só terão serventia se estiverem comprometidos com a sua missão. Então, igual eu falei, se você não se comprometer com a sua missão, você não vai cumpri-la, porque a sua missão ela requer uma entrega de vida para que ela seja cumprida. O mesmo vale para o líder. Então ele está fazendo uma analogia de que liderança também é isso, né? Envolvimento sem comprometimento não leva à eficácia.
Comprometimento faz parte do pacote. Então, como líder, nós vamos precisar nos comprometer, porque se nós não nos comprometermos, se nós não sacrificarmos a nossa vida, dificilmente, ou melhor dizendo, impossivelmente, né, nós não vamos cumprir a nossa missão. Então, se você entende que você é um líder e que você está em liderança e influência, você vai precisar sacrificar a sua vida, você vai precisar morrer. Em que sentido? Vários. Um deles é morrer para si mesmo, né? Para o meu eu, para o meu ego, para o meu orgulho, morrer minha carne, morrer o meu velho homem, me matar a cada dia ser mais parecido com Cristo. Mas também, como cristãos, se nós formos perseguidos, literalmente, né? Morreremos sem negar Jesus. Que assim seja na nossa vida, certo? Bom, e aí aqui vai dizer para nós, né? Qual é a diferença entre estar envolvido e estar comprometido? A lição faz uma analogia entre o ovo, que da parte da galinha é um comprometimento, ou seja, a galinha entrega algo que ela produziu, mas sem envolver a sua vida. E tem o bacon, que no caso do porco, ele foi sacrificado para isso. Então, o comprometimento não é apenas dar algo que é meu, mas que não vai me sacrificar, mas é me sacrificar para aquilo. E aí tem a história de um fazendeiro que ele chegou para a galinha e para o porco e disse: olha, todos os dias eu quero comer um café da manhã diferente, eu não aguento mais comer a mesma coisa. Caso vocês não consigam me trazer um café da manhã sem repeti-lo, eu vou comer bacons com ovos mexidos, certo? Beleza. E aí diz que o porco saiu, a galinha também, e ambos começaram a pensar no cardápio. E foram passando alguns dias, o porco muito envolvido ali, sempre pesquisando, sempre buscando, sempre indo atrás de novos ingredientes. E a galinha ali, né, sem buscar muito, mas sempre à disposição. Olha, se precisar de alguma coisa e tal. Mas o porco, ele estava tão preocupado que ele não tinha nem tempo de delegar para a galinha funções. Então a galinha simplesmente começou a ciscar e começou a ficar na dela. Afinal de contas, qual era o problema de comer ovos mexidos com bacon? E aí chega um determinado dia que o porquinho não consegue pensar em nada e entrega um café da manhã repetido. Então o dono da fazenda vai lá e come, né? Pega os ovos da galinha, mas acaba também sacrificando o porco ali para poder comer o bacon. E aí ele vai fazer essa analogia, né? Estar envolvido é ser como a galinha. Você tá ali, você tá disposto, você dá o ovo, né? Todos nós, de alguma forma, nos envolvemos nas coisas. Isso é a coisa mais comum, né? Agora, a grande questão é ser o porco, é estar, de fato, comprometido. Ou seja, se não der certo, eu vou dar a minha vida. Se não for suficiente, vai ser a minha vida toda. Vai ser a minha morte, vai ser o meu sacrifício. Então, comprometimento é algo sacrificial. Se não é sacrificial, talvez você não esteja comprometido. Se quando você tem que abrir mão do seu tempo, do seu dinheiro, abrir mão do seu orgulho, abrir mão da sua vaidade, abrir mão da sua forma de pensar às vezes, né, do seu jeitinho. Se você não tem que abrir mão de nada disso, talvez você não esteja comprometido. Por quê? Porque sacrifício faz parte de comprometer-se. Ou seja, comprometimento requer sacrifício. Então, como é que eu sei que eu estou comprometido ou não? Se eu tenho que sacrificar ou não, né? Então, assim, Jesus, ele estava comprometido com a sua missão. Ele sacrificou muitas coisas, né? Ele teve que sacrificar a sua própria vida em função daquilo que ele estava comprometido. Jesus tem uma missão. Jesus está comprometido com a obra, né, de nos transformarmos, de nos redimirmos, de nos parecermos com ele. Então ele entregou o seu filho, ele sacrificou o seu próprio filho para que isso acontecesse. Então a gente precisa fazer essa analogia e entender que nós precisamos nos sacrificar para que de fato estejamos comprometidos. Lembrando, envolvido muita gente está envolvida. Envolvimento é em massa, né? Eu dou o ovo, eu tô ali, eu tô à disposição, mas comprometido são poucos. Bom, e aí nós temos o nosso avançando, onde ele vai trazer aqui a ideia, né, de uma reflexão sobre os estudantes, sobre como nós temos vivido a nossa vida. Então eu vou ler aqui para vocês e comentando enquanto eu leio, tá? Vai dizer assim, deixa eu tentar me posicionar aqui onde eu não... eu vou atrapalhar um pouco, mas eu vou mudando de lugar, tá bom? Como mencionei antes, não eu, mas o autor do Habitudes, tá? A maioria das pessoas nunca encontram alguma causa pela qual estaria disposto a dar a vida. Então ele vai dizer que a maioria das pessoas não tem um propósito que
que gere a vida delas, a ponto delas darem a sua vida, não no sentido de morrer, mas no sentido de viver para. E aí ele vai dizer que, consequentemente, elas pulam de uma atividade para outra, de uma prioridade para outra, procurando algo para fazer que realmente seja importante. O processo de tomada dessa decisão dessas pessoas precisam mudar. Então ele vai dizer aqui que há uma falha, que o processo de tomada de decisão dessas pessoas está errado. Por quê? Porque elas ainda não encontraram algo que as obrigue a estar em uma missão. Então qual é o problema dessas pessoas? Elas não encontraram algo que as obrigue a estar numa missão. E ele vai dizer assim, ó, muitos líderes têm uma missão. Então nós como líderes normalmente temos uma missão, né? E aí ele fala assim, e falando nisso, muitas empresas têm uma missão. Porém, se observarmos esses líderes de perto, perceberemos logo que eles não estão em uma missão. A missão não é a vida deles. A contribuição deles é diminuta porque se trata apenas de uma parte da vida deles. Então ele vai dizer que existem muitos líderes que trabalham em empresas que têm uma missão. Mas esses líderes de fato não estão numa missão. Por quê? Porque supostamente essa missão que eles consideram é apenas realizar o trabalho deles, que é uma parte da vida deles. E quando ele fala de missão, ele está dizendo um propósito de vida. Não é apenas no seu trabalho que você vive a sua missão, mas você vive a missão no seu trabalho. Mas não é o seu trabalho, a sua missão. Então, minha missão não seria ser médico, a minha missão não seria ser advogado, a minha missão não seria ser gerente de empresa, administrativo, CEO. Isso, eu manifesto a minha missão enquanto eu faço isso. Mas a minha missão não é a minha profissão, não é o meu trabalho. E as pessoas têm confundido isso e têm tratado a missão delas como a vida delas. Então, elas vivem aquilo numa pequena parte da vida e não nela como um todo. E aí ele vai dizer que David Sayers, vice-presidente de marketing que Phil, afirma que a maioria dos estudantes termina a faculdade e só se preocupa em ter boas notas e construir um currículo. Assim, eles se vendem para quem pagar mais. Então, quem oferecer o melhor salário, esse jovem tendo um bom currículo, ele vai trabalhar para essa empresa. Em longo prazo, isso leva ao desastre. Então, ele vai dizer que a longo prazo isso não é bom, porque aí a pessoa está pelo dinheiro. Só que existem muitos fatores envolvidos. E aí ele vai dizer assim, ó, existe uma alternativa. Ele faz uma sugestão do que deveria ser feito ao contrário disso. Ele vai dizer que os formandos, os estudantes, eles deveriam usar a seguinte abordagem. Primeiro, eles deveriam desenvolver os seus pontos fortes. Então, quais são as minhas habilidades? Quais são os meus pontos fortes? Eles desenvolveriam isso. Aí eles descobririam aquilo que eles gostam, que eles são apaixonados. E aí, então, eles encontrariam uma organização que eles poderiam manifestar isso, né? Que eles poderiam contribuir. E aí ele diz assim, o dinheiro vem com a missão. Então, muitas vezes nós estamos atrás do dinheiro, acreditando que a missão vai nos seguir. Ele diz, não, foque em fazer a sua missão. Em fazendo a sua missão, o dinheiro ele vai chegar até você, tá? Então, ele vai propor isso, certo? E aí, ele traz aqui um desenho disso, né? Tirar boas notas, construir um currículo e vender para quem paga mais. Mas o que ele sugere é desenvolver os pontos fortes, descobrir sua paixão e unir-se a uma organização para a qual possa contribuir. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Porque nós temos estimulado as crianças a isso, as crianças têm cada vez mais sendo desafiadas a isso. Então hoje, se você coloca o seu filho para estudar numa boa escola, dificilmente você vai dizer para ele, olha meu filho, seja um bom professor. Eu vejo que você tem a habilidade de ensinar, sabe? Vai para uma escola pública, sabe? Onde você vai poder influenciar todos aqueles alunos que passarem por você. Você vai ser uma... Não é isso. Peraí, calma. Não, eu não vou ser professor de escola pública. Se eu sou um bom estudante, eu vou ter uma profissão que paga bem. Eu vou ser médico, eu vou ser advogado, eu vou ser... trabalhar com tecnologia, E aí nós não temos ensinado, nós não temos buscado cumprir uma missão nessa terra. Mas simplesmente... nós temos buscado viver à base daquilo que paga mais. E nós, como adultos, também muitas vezes estamos em trabalhos por causa de dinheiro e não por causa de missão. Tá? Isso é errado? Eu não vou afirmar para você que isso é certo ou errado. Eu vou dizer para você que eu não quero isso para minha vida. Tá? Mas eu sei das nossas dificuldades, eu sei das nossas limitações, eu sei da nossa cultura, né? E eu sei que não é tão simples assim como estar falando aqui. Mas eu acho que é algo que a gente precisa refletir, se a gente tem consciência de estarmos aqui cumprindo uma missão, e se nós temos de fato ensinado os nossos jovens a isso, ou se nós temos um discurso muito bonito sobre avivamento, sobre levar a palavra de Deus, mas na prática nós não queremos isso para os nossos filhos, se eles tiverem que trabalhar num serviço que paga mal, mas que cumpra um propósito. Então eu acho que a gente precisa refletir muito sobre isso, tá bom? Mas eu não vou falar mais disso, tá? Nós temos um filme, Apolo 13, tá? Essa cena, eu não vou passar a cena aqui, eu vou colocar o link na descrição do vídeo para vocês assistirem,
tá? Mas é uma cena interessante onde vai falar sobre essa questão de estar comprometido, né? Então, o Apollo 13 é um filme sobre a galera indo para a Lua e aí eles têm um problema com o oxigênio. Por quê? Porque lá na cabine tem aparelhos que eles pegam gás carbônicos e filtra ele, né? E eu não sei se transforma, eu não entendo muito bem, mas ele libera de novo o oxigênio. E aí ele vai fazendo essa filtragem do ar, tá? Só que o que acontece? Não sei por que motivo, porque eu não assisti o filme, mas um dos astronautas que fazem os cálculos, ele fez o cálculo para 2 pessoas e não para 3. Então eles começam a ter problema, porque não tá dando conta de filtrar o suficiente. E aí eles estão tendo muito gás carbônico e pouco oxigênio, e isso faz mal, eles começam a passar mal. E aí o que acontece? Tanto a galera que está aqui na Terra quanto eles que estão lá, eles precisam arrumar um jeito de resolver esse problema e ambos precisam se comprometer para que essa missão funcione. Sem comprometimento de todos, a missão não vai conseguir se cumprir, porque tanto quem está aqui precisa resolver o problema e eles lá já estão comprometidos com a vida deles, com a missão deles, né? Então vai falar sobre isso, de que estar comprometido, né, para cumprir a missão. Nós precisamos estar comprometidos para cumprir a missão, certo? Deixa eu passar aqui. Bom, depois nós temos o filme 300. Peraí. Eu não posso deixar passar, galera, porque senão eles cortam o vídeo e aí eu não consigo postar nada desse vídeo, né? Mesmo depois que eu cortar tudo, eles não deixam. Então vamos lá. Depois nós temos o filme 300, aonde ambos exércitos se encontram para ir lutar junto contra um determinado cara lá. O 300, como o próprio nome diz, ele vem com 300 pessoas, né? Mas o outro exército vem com 1000 e tantas pessoas lá, ou 1000 pessoas. Só que qual que é a questão? Ele chega para conversar com o chefe do 300 lá e fala para ele: poxa, que decepção, a gente achou que ia encontrar um exército gigante, você só trouxe esse punhado de gente. E aí ele começa a perguntar a profissão dos caras, né? O que você faz da vida? Ah, eu sou artesão, eu sou ferreiro, eu sou ceramista. E aí ele fala e pergunta para os 300, qual é a sua profissão? E de alguma forma, né, eles dão um grito de guerra. Por quê? Porque eles são guerreiros. Então, enquanto o cara tem 1000 pessoas, mas que nenhum deles é guerreiro, o outro tem 300 guerreiros. Então, se a gente for perguntar quem tem mais guerreiro, o que levou 300? E aí, esse filme tá aí para dizer para nós o seguinte: poucos comprometidos é muito melhor do que muitos envolvidos. Poucos comprometidos é melhor do que muitos envolvidos. Então, tome cuidado, porque às vezes tem quantidade, mas essa quantidade de pessoas não quer dizer que vai ser legal, porque nenhuma delas está envolvida. Quando requer total sacrifício, quando for missão de vida, elas não vão estar comprometidas nisso. Elas vão estar apenas envolvidas. E como a galinha, em qualquer momento, elas simplesmente vão ignorar e não vão dar a vida de fato por aquilo, certo? Bom, vou passar aqui. Nós temos uma cena muito interessante de Deus não está morto. É uma cena que não deixa claro sobre o comprometimento, mas essa cena é uma cena onde uma senhora foi cristã a vida inteira, ela está num asilo e ela está sofrendo de demência. Então, normalmente quando as pessoas vão ficando velhas, elas têm um tipo de demência. E aí o filho dela vai lá jogar na cara dela um monte de coisa, desse compromisso que ela teve a vida inteira com Deus. E acontece uma coisa bem interessante, porque ela fala algumas coisas pra ele, tá bom? E aí é uma cena só pra gente refletir, de fato, o nosso compromisso com Deus, né? Será que nós estamos de fato comprometidos? Ou nós estamos aqui enquanto está tudo bem, enquanto está legal, enquanto é gostoso, né? Quando a gente for perseguido, será que a gente vai permanecer? Então, algumas reflexões bem interessantes que esse filme nos traz. Não necessariamente traz desse jeito, mas dá pra você refletir sobre várias coisas, tá bom? É que eu acrescentei algumas coisas e ficou parecendo que é do filme, mas não é, tá bom? E aí pergunta pra nós: por que você acha que é tão raro o comprometimento hoje em dia? É uma pergunta pra gente refletir, né? Nós, durante a aula, tivemos várias reflexões. Uma delas é a nossa cultura, né? O brasileiro tem uma cultura de não se comprometer com as coisas. Então, quando você marca um compromisso, você não está comprometido com aquilo. Então, se acontecer alguma coisa, você simplesmente fala: olha, você acordou com preguiça. Aí você fala: nossa, olha, hoje aconteceu um problema aqui, que não sei o que lá, e um monte de desculpa. Então, nós temos isso intrínseco na nossa cultura.
né? E como cristão, nós deveríamos viver a cultura do reino e não a cultura a qual nós estamos convivendo, tá? Então isso é algo que a gente precisa tomar cuidado. Aquilo que nós temos feito da nossa cultura brasileira, mas que não é do reino, tá? Tecnologia nos deu facilidades. Então hoje a gente se tornou acomodado. Por isso nós não temos nos comprometido. Hoje há muitas facilidades e há muitos prazeres a qual nós temos que renunciar para sermos comprometidos. Então isso é algo muito sério. Então, por exemplo, uma pessoa casada, ela tem que renunciar a muitos prazeres. Ela tem que renunciar a uma série de facilidades. Como cristão, isso parece óbvio para nós. Mas você pensa uma pessoa que não é cristã, que não vive os princípios de Deus. Para ela viver a fidelidade, ela tem que negar a ver coisas erradas na internet. Ela tem que negar a sair com um monte de gente. Ela tem que negar a ter um relacionamento aberto. E a gente está vendo que os jovens hoje em dia, eles estão se alimentando de tudo isso. Né? Isso tem se tornado algo terrível. Mas, enfim, tem vários fatores, né, que nos fazem não ser tão comprometidos hoje em dia. Mas como cristão, nós não podemos ter isso como um estilo de vida e nem como uma desculpa. Nós precisamos ser o tipo de gente que é comprometido. Gente, as pessoas precisam olhar para nós e ver diferença em nós. Isso é muito importante. Então, tome cuidado se as pessoas não têm tido esse olhar com você. E não um olhar de aparência, um olhar de ser assim, ok? Aí temos as fases do desenvolvimento para o comprometimento, que está lá na apostila, explicado cada uma delas. Então nós começamos com as ideias, que é os pensamentos, depois nós vamos para as emoções, depois nós misturamos pensamentos com emoção, e por fim nós temos a prática, a vontade. Eu entendo aquilo e eu começo a viver aquilo. E por último, não menos importante, eu dou a vida. Eu tenho convicção, eu tenho certeza. Ninguém arranca isso de mim. Morrer por Cristo vale a pena. Gente, chegar nesse nível é muito difícil. É uma caminhada muito longa. Então eu gostaria de deixar aqui que você não pressuponha. Talvez você já esteja na área da convicção, tá? Eu particularmente tenho muitas dúvidas. Compromisso eu até tenho, mas convicção muitas vezes eu fico pensando... Cara, se começar a me queimar, se começar a arrancar minhas unhas, será que eu não vou negar Jesus? Deus, eu acho que eu ainda não tô. Mas a minha oração é para que Deus gere essa convicção de que o nosso coração se apegue às coisas celestiais não terrenas. Tudo isso seja apenas, sabe, balela para nós, tá? Mas ainda não sei se é. Então ainda há uma caminhada aí, tá bom? Então eu espero que tenha dado para entender todas essas fases de como ser comprometido. Tá bom? E aí nós temos o nosso... Oh my God. Soltei aqui, caiu. Nós temos o nosso Consultando a Bíblia. Cara, essa primeira parte do Consultando a Bíblia pra mim é o melhor Consultando a Bíblia. Porque ela tem uma mini pregação aqui, né? Uma chapuletada na nossa cara. Já no Consultando a Bíblia. Que vai dizer assim, ó. Leia Mateus 16, 24. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Siga-me. Ah, li errado. Então Jesus disse, se alguém quiser vir após mim... acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu tô misturando a versão que eu sei de cor com a versão que eu tô lendo, gente. Perdão, tô cansado. Mas deu pra entender, vocês estão com a apostila em mãos. Ele vai dizer assim, ó, Jesus explicou várias vezes o que significa ser seu discípulo. Ele não queria que nos enganássemos. Pertencer a ele nos custaria um preço. Jesus fez 3 afirmativas simples que resumem o significado do compromisso. Primeiro, sacrifício, que é negar-se a si mesmo, que significa deixar de lado os nossos prazeres e confortos. Depois ele disse sobre propósito. Tome a sua cruz. Descobrir a razão pela qual Deus nos colocou na terra. Determinação. Siga-me. Permanecer firme em suas decisões até que sejam levadas a cabo. Qual dessas ações é mais difícil de você praticar como líder? Sacrifício, propósito, determinação. A maioria das pessoas diz sacrifício e para mim também é sacrifício, tá bom? Mas aí não tem como eu saber o que você colocou. Então eu espero, que você tenha aí observado o que tem sido mais difícil para você, tá bom? Próximo. Vai perguntar para nós por que Jesus sempre deixava claro o comprometimento que seus seguidores teriam que assumir. Depois vai perguntar por que é tão difícil para você estabelecer compromisso de longo prazo, tá? Respostas pessoais, muito difícil da gente conseguir, assim como a questão do sacrifício que eu comentei, mas é muito difícil a gente chegar a um senso comum. Nossa reflexão pessoal, normalmente eu só peço pro pessoal compartilhar se quiser, porque são decisões normalmente pessoais e nem sempre a gente quer compartilhar isso, tá bom? Então pense sobre isso, não deixe de fazer a sua reflexão, tá? E nós temos uma tarefa muito interessante, tá? Por quê?
Porque essa tarefa vai dizer assim, eu vou até ler aqui para vocês. Faça uma lista de promessas que você tenha feito a si mesmo e a outras pessoas. Não deixe de incluir algumas que não tenha conseguido. Então é para você colocar todas até a que você conseguiu cumprir. Selecione uma dessas promessas não cumpridas e firme o propósito de ser fiel a elas por 2 semanas. Concentre a atenção em um só objetivo. Escreva, liste os benefícios de alcançá-lo. Peça a alguém que lhe cobre resultados. Converse sobre o processo. Como isso afeta seu caráter? Em que sentido aprofunda a sua integridade? Então é para você pegar, fazer uma lista das promessas que você fez, avaliar cada uma delas, tá? E... esqueci. Ah, tá. As que você não cumpriu, você vai escolher uma, tá? E vai colocar alguém para te cobrar para você realizar essa tarefa. Então, uma coisa que é muito, muito, muito importante é o seguinte, por exemplo, você precisa colocar alguém para pegar no seu pé e você precisa entender o porquê que é importante cumprir promessas. Então, se no começo do ano você falou que ia emagrecer tantos quilos, você ia fazer tal coisa, ia começar a atividade física, você ainda não fez, é uma ótima promessa para você cumprir. Mas eu também gosto de deixar sugerido para você voltar lá na lição do iceberg, pegar a tarefinha lá que era praticar 2 hábitos, tá? E tem gente que normalmente não faz aquela tarefa, dá maior migué e não faz. Então, se você ainda não fez, não colocou na sua vida ou tirou um dos 2 hábitos que você colocou lá, pode ser que você possa cumprir agora nessa tarefa, porque é uma promessa que você fez para mim, para todo mundo que estava lá na sala, tá bom? Então, não deixe de cumprir uma promessa que você não tenha cumprido. É bem chato essa tarefa, porque é constrangedor, né? Mas é válido, tá? Por último, não menos importante, nossa próxima lição é motorista versus passageiro. Eu amo essa lição. Ela é uma ótima lição. Por quê? Porque eu amo dizer para as pessoas que a culpa da vida delas é delas. E eu posso fazer isso nessa lição. Então, é uma lição muito boa. Eu amo dar ela. Eu espero te ver pessoalmente. Eu espero que você não tenha que repor aqui, né, por esse veículo tecnológico, tá? Desculpa a energia baixa aí, mas eu espero que você tenha sido tocado pelo Espírito Santo e que você possa refletir. Será que você é um envolvido ou será que você é um comprometido? Tome cuidado, não pressuponha nada, mas avalie as suas atitudes e comece a avaliar aquilo que você tem feito, tá bom? Deus abençoe você e que você possa saber a sua missão. Algumas reflexões que eu gosto de deixar é: para que você vive? Para que você nasceu? Você tem cumprido sua missão? Nós temos uma missão generalizada, que todos nós temos, bíblica, foi manifestada a todos. Mas nós temos propósito, que é aquilo que nós nascemos propositalmente, no lugar onde nós nascemos, com as pessoas que nós nascemos, nas condições que nós nascemos, convivendo com as pessoas que nós convivemos. Eu creio que nós temos algo que é proposital. Foi especialmente dado a nós como indivíduo. E é por isso que eu estou aqui, nesse tempo, nessa época, nessas condições. Então, o meu desafio é, se você ainda não sabe qual é a sua missão, descubra. Se você ainda não sabe o seu propósito, descubra. Como descobrir? Ore e pergunte ao Criador. Ele te criou, Ele que te colocou aqui, Ele que te deu seu pai, sua mãe, falhos, imperfeitos, os seus irmãos ou não, né? Ele que trata o seu coração. Então, não deixe de buscar isso, entender isso e fazer isso, tá bom? Deus abençoe você e até a próxima. Tchau, tchau.